Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Nesta aula, nós vamos falar sobre as experiências profissionais e como você deve fazer para colocar, então, as suas experiências profissionais no seu currículo. O primeiro passo é você fazer um checklist antes de você iniciar o seu currículo. Como assim? Você vai fazer ali um checklist colocando num papel todas as informações, fazendo ali a descrição de todas as atividades que você desenvolveu na empresa. Isso não quer dizer que você vai colocar todas essas descrições no seu currículo, mas é importante você fazer esse checklist antes para que você realmente possa fazer ali já uma seleção do que é mais importante para colocar no seu currículo. Normalmente, a gente tende a esquecer algumas informações, e isso é normal. Dentro da empresa, às vezes, a gente tem tanta atividade que na hora que nós estamos descrevendo o nosso currículo, a gente acaba esquecendo de colocar alguma informação. O primeiro passo é você entender que você não vai fazer o seu currículo muito rápido, né? O processo de fazer o currículo, quando você quer fazer ele bem feito, você não vai sentar na frente de um computador, por exemplo, e fazer o seu currículo em uma hora. Com certeza você não vai fazer. O processo de fazer o currículo é um processo realmente demorado quando você vai fazer ele bem feito, quando você vai fazer ele ali muito bem estruturado. Então, qual é o primeiro passo? É você, então, fazer um checklist de tudo que você fazia na empresa. Então, você pega ali cada uma das atividades que você desenvolveu em cada uma das funções. Então, se você houve uma evolução de cargo, né? Se houve ali dentro da empresa uma evolução de cargo, se você cresceu dentro da empresa, você vai fazer essa descrição de cargo para cada uma para cada um dos cargos que você ocupou. Acontece muitas vezes da gente estar na empresa e haver uma evolução de cargo, mas às vezes não tem muita diferença da nossa função. Então, como que você descreve isso? Então, por exemplo, assim, você começou como um auxiliar e você está ali ao longo do tempo da empresa, você já foi adquirindo novas atividades, porque é muito normal, às vezes a gente começa fazendo ali atividades muito básicas e ao longo do tempo essas atividades vão aumentando, né, conforme a empresa vai nos conhecendo, os supervisores vão nos conhecendo, vão ali nos dando mais atividades para fazer, e chega um determinado momento que você tem muito mais atividades do que você tinha ali no início, né, quando você começou a trabalhar na empresa. Aí, neste momento, a empresa resolve te promover, mas ela te promove como o cargo. Você já tem atribuição de atividades a mais, e ela só fez a alteração da sua função para justificar ali essas atribuições, né, que ela foi te dando ao longo desse tempo. Então, como que você vai descrever? Aí você vai ter que, então, fazer uma organização por ordem de relevância. Por isso que é importante você fazer um checklist. Então, você vai colocando ali as primeiras informações de quando você entrou na empresa, o que, que você fazia. O que, que foi mudando ao longo do tempo para poder, por exemplo, justificar a sua promoção. Então, essas informações que foram alterando, que justificaram a sua promoção, é que você vai colocando, então, no novo cargo. Porque às vezes acontece de você ter essa promoção dentro da empresa, mas você simplesmente não saiu do setor, você continua no mesmo setor. Às vezes você continua até fazendo as mesmas coisas, mas é porque você teve essa atribuição de cargos antes, né? Você teve essa atribuição de função antes. E depois é que foi feito ali esse reajuste, né, de cargo, de salário. Então, às vezes, acontece, né, de ficar um pouco confuso na hora de fazer essa descrição. Então, o primeiro passo é você fazer o quê? Faz um checklist de tudo que você fazia dentro da empresa. Quando houver, então, essa mudança de cargo, tenta, então, colocar as atribuições de cada um dos cargos. O que você passou a fazer que foi mais importante, que justificasse, por exemplo, essa promoção, a empresa realmente te notar e decidir, então, por exemplo, por mudar seu cargo, mudar seu salário, mesmo que você continue na mesma atividade, digamos ali. Isso acontece muito quando você começa, por exemplo, como auxiliar e você passa, você começa como auxiliar, aí você vai para assistente, depois para analista. Normalmente você está no mesmo lugar, fica até
no mesmo local de trabalho, né? Mesma estação de trabalho, né? Você está na mesma mesa, é o mesmo escritório, é as mesmas coisas, são os mesmos clientes, às vezes, que você atende, mas com o passar do tempo, você foi ali sendo atribuído de mais atividades e você precisa, então, colocar cada uma dessas atividades descrita em cada um dos cargos que você foi exercendo ali na empresa. Uma outra forma de você colocar, então, de você fazer essa peneira, digamos assim, é você fazer uma organização por ordem de relevância. Então, você sempre vai colocar as informações mais relevantes primeiro e as informações, né, as atividades mais básicas por último. Isso vai, de uma certa forma, já estar atribuído ao seu cargo, porque se você teve um crescimento de cargo, né, então se você teve uma evolução de cargo, geralmente o que você faz mais importante é atribuído ao cargo atual e o que é o de nível intermediário ali, e você vai fazendo isso numa ordem cronológica. Então, de que forma que você vai colocar? As atividades mais relevantes em primeiro, então vai ser o primeiro item do seu checklist, o primeiro item da sua experiência profissional vai ser o que é mais relevante e você vai colocando essa informação. Uma outra forma de você colocar é pela ordem cronológica, mas às vezes a ordem cronológica não é a ordem de mais importante. Então, como que você vai fazer? Então, por exemplo, se você é um analista de departamento pessoal, e você faz todo o processo de departamento pessoal, desde admissão até folha de pagamento, rescisão, tudo. Qual é a informação mais importante agora, principalmente neste momento que nós estamos vivendo? São os envios para o e-social, uma pessoa que tem um conhecimento de como você envia os eventos, tem um conhecimento do e-social, hoje é a informação mais importante. Então, a sua informação mais relevante que vai estar no topo do seu currículo é que você tem o conhecimento no envio dos eventos para o e-social. Depois disso, você vai colocando então as informações em ordem cronológica. Então, primeiro você vai colocar o processo de admissão, depois você vai colocar o processo de férias, depois você vai colocar o processo de demissão, porque você está fazendo como? Numa ordem cronológica. De que ordem que acontecem os fatos? Primeiro você admite, depois você tem ali o tempo do funcionário dentro da empresa que vai gerar, que vão ter vários movimentos, né? Vão gerar vários movimentos, então vai gerar férias, vai gerar afastamentos, retornos, licenças, pontos, vai gerar uma série de informações. E por último ali temos a rescisão. Então é essa a forma que você vai colocar por ordem cronológica. Então primeiro relevância e depois cronologia. Depois disso, você também vai informar os seus resultados, principalmente quando você teve uma evolução de cargo. Se você, em primeiro lugar, todo o tempo que você passa na empresa, você só passa nessa empresa porque você está tendo resultado. Ninguém fica numa empresa sem dar resultados para a empresa. Principalmente quando você tem uma evolução de cargo. Então, se você teve uma evolução de cargos, você recebeu alguma promoção, é porque você tem resultados para mensurar. O que são resultados? Os resultados são tudo aquilo que você não foi contratado para fazer. Então, é tudo que você faz além daquilo que você foi contratado. Então, se você foi contratado para simplesmente fazer um arquivo e você, na hora de fazer um arquivo, você fez uma descrição do arquivo, você nomeou o arquivo, você fez uma organização totalmente diferente que otimizou o processo, isso é um resultado. Você foi contratado só para pegar essa pasta e colocar no armário. Mas no decorrer da sua atividade, você fez muito além. Você fez o que foi pedido para ser feito, mas você fez muito além. Então, isso é um resultado. É dessa forma que você escreve a sua experiência profissional. Uma outra coisa muito importante é você escrever principalmente os seus resultados em primeira pessoa. Então, quem fez? Foi eu tive o resultado, fui eu que fiz. Então, você sempre vai colocar voltado para você. Então, eu tive esse resultado, eu diminuí o absenteísmo, eu aumentei o lucro, eu diminuí os custos com as folhas, porque eu tomei tal medida, então você sempre vai colocar as informações em primeira pessoa. Então, aqui é uma forma de você colocar incorretamente a descrição, que eu vejo em muitos currículos. Então, como que as pessoas às vezes colocam a descrição das atividades no currículo? De uma forma corrida,
né? Então coloca ali admissão, demissão, férias, folha, ponto, imposto, e-social, 13º encargos, tá? Você está me dizendo que você fazia tudo isso, mas qual é o seu nível de conhecimento ou de que forma que você desenvolvia essas atividades? Isso é importante você colocar, né? Então é importante qual é o passo que você exercia dentro da admissão. Você fazia todo o processo de admissão, desde ali a recepção de documentos, né? Até de você conversar com o candidato primeiro. Então, primeiro você conversou com o candidato até ele se tornar um funcionário, você passou a listagem de documentos para ele, recepcionou esses documentos, fez o agendamento ali do exame admissional, você fez todo o processo admissional, ou você só recebe o documento e pronto, você nem teve esse contato com o funcionário. Isso é importante você mensurar de que forma que você fazia essa atividade. Você precisa escrever resumido, sim, né, para não deixar o seu currículo muito grande, mas você precisa descrever um pouquinho básico, de uma forma básica, mas descrever de como você desenvolvia, então, as suas atividades. Aqui seria uma descrição correta. Então, como que você vai colocar corretamente essa descrição? Então, nós temos aqui as mesmas informações do slide anterior, mas feito uma descrição corretamente. Então, quando se trata de folha de pagamento, qual é o seu contato com a folha de pagamento? Você elabora, confere e emite? Ou às vezes você pode só conferir, ou às vezes você só emite, então tem outra pessoa que aponta, que faz todas as informações, aí tem uma outra pessoa que confere, que diz que está tudo ok, e você simplesmente aperta o botão, gera a folha e manda para o cliente, ou se você é o cliente, você só gera a folha, enfim. Qual é o seu processo dentro de uma folha de pagamento? O que você faz? Você precisa fazer isso de uma forma resumida, mas você precisa dizer qual é o seu contato com aquela atividade, o que você faz dentro daquela atividade. Então, encargo, o que você faz? Você apura, confere e emite, ou você simplesmente confere, porque às vezes acontece, por exemplo, assim, eu vou dar o um exemplo aqui, na parte de departamento pessoal. Às vezes você é o escritório de contabilidade, você tem a experiência do escritório de contabilidade. Se você tem a experiência do escritório, provavelmente você não faz o apontamento da folha de pagamento, você faz a recepção de dados e você gera a folha, você sequer confere, porque quem confere é a pessoa que fez o apontamento. Aí do outro lado, nós temos a empresa. Se você é a pessoa da empresa, o que você faz com relação à folha de pagamento? Você faz a elaboração, que é fazer o quê? Você faz o apontamento da folha, você gera as informações que vão para a folha, aí tem uma outra pessoa que emite a folha, manda para você conferir, e somente depois disso, então, você tem uma folha final. Então, qual é o seu processo? Qual é o seu contato dentro da folha? Você precisa descrever isso. Você faz todo o processo? Você está no primeiro processo? Você está no último processo? Qual é o contato que você tem com cada uma das atividades? Então, aqui é um exemplo de como você pode colocar todas as informações. Então, a gente tem ali processo de admissão. Então, desde o recolhimento dos dados para o contrato de trabalho até a integração do funcionário junto ao setor. Então, quais são as informações que você tem contato? Quais são as atividades que você desenvolve ali dentro de cada um dos processos? No ponto eletrônico, o que você faz com o ponto eletrônico? Então, você faz a coleta, o tratamento do ponto, a emissão da folha de apontamento, a coleta de assinaturas, qual é o contato que você tem com cada um do processo, qual é a sua responsabilidade dentro do processo, porque às vezes um mesmo processo, ele pode ser desenvolvido por várias pessoas que cada um tem a sua responsabilidade. Então, qual é a sua responsabilidade dentro de cada um dos processos? Então, você precisa descrever isso de uma forma resumida para que o selecionador entenda, então, qual é o seu nível de conhecimento dentro daquele processo. Aí aqui é uma forma de você descrever, então, o seu resultado. Como eu já falei para você, o seu resultado é tudo aquilo que você faz além do que você foi contratado. Então, se você entrou, por exemplo, numa empresa onde tinha ali um ponto manual, aquele chamado ponto britânico, né? Então, as pessoas... Tem empresas, por exemplo, que existe o cartão de ponto, né? Aquele cartão de ponto que a gente conhece, aquela filipetinha marronzinha, que as pessoas sequer tem um relógio que faz a marcação, mesmo que manual. Às vezes as pessoas escrevem isso manualmente, ali de caneta. E a gente tem o chamado ali ponto eletrônico. Então, de que forma que a empresa faz isso? Às vezes é feito num caderno, numa folha.
Então, você verificou que a empresa estava ali tendo um procedimento incorreto e você fez a adequação do ponto eletrônico, do ponto manual, né, desse ponto britânico para o ponto eletrônico. Então, isso é um resultado, você fez a implantação do sistema de ponto eletrônico dentro da empresa. Dentro dessa implantação, tem vários processos, né? Então, você vai entrar em contato com a empresa, você tem que ter conhecimento da legislação para você saber qual é o tipo de ponto, por exemplo, que a empresa pode adquirir. Aí você vai ter que também verificar o software para poder fazer o tratamento de dados desse ponto, né? Porque esse ponto vai gerar os dados e você precisa então tratar esses dados. Então você precisa também verificar se esse ponto, né, vai ter essas informações, a empresa que vai fazer isso. Aí, feita a instalação do ponto, você precisa então fazer um treinamento, você precisa fazer um cadastro. Primeiro você vai fazer um cadastro dos funcionários dentro do ponto, depois você vai ter que ensinar os funcionários a baterem um ponto, né, a marcarem um ponto. Mas antes disso, você também vai precisar criar regras, uma vez que o processo não vai ter como ser feito mais manualmente, então você vai precisar criar regras. Então, você vai ter vários processos que você vai ter que fazer dentro dessa atividade. Isso é um resultado. Você só foi contratado, por exemplo, inicialmente ali para fazer o apontamento de um ponto manual. Você só tinha que pegar o cartão de ponto e contar quantas horas tinha, que não tinha, se teve atraso, falta, enfim. Quando você faz esse processo da implantação de um ponto, você tem um resultado. Você fez algo além daquilo que você foi contratado para fazer. Isso é um resultado. Então, como que você pode fazer a descrição desse resultado? Você vai colocar, fiz a implantação do sistema de ponto eletrônico conforme a portaria 15.010 de 2009, otimizando então o apontamento da folha de pagamento. Juntamente com a equipe, criamos um manual do ponto, com regras para marcação, justificativa, além de criarmos um treinamento para os encarregados, que vão ter que supervisionar ali as pessoas. Você vai colocar essa informação sucinta, de uma forma resumida no seu currículo. Pode ser que no ato da sua entrevista, o selecionador faça perguntas com relação ao seu resultado. Você precisa saber responder, obviamente, mas no seu currículo você só vai colocar de uma forma resumida. Às vezes, a empresa que você vai trabalhar, ela já tem um ponto eletrônico, por exemplo, cadastrado, ela já tem ali implantado o sistema de ponto. A implantação do sistema, para ela, não é interessante. O que é interessante aqui para ela? A sua atitude, a sua iniciativa. Né? Então, você teve ali uma ação que melhorou os resultados da empresa. Então, por que é importante você mensurar os seus resultados? Justamente para isso, para que a empresa possa conhecer como que você toma a iniciativa, quais são os seus processos dentro da empresa, como que você trabalha, como que você reage. Então, você demonstra isso como? Através dos seus resultados. Aqui é como que você deve, então, fazer a descrição das suas atividades. Então, aqui a gente já foi falando que você tem que fazer um checklist, né? Todas as informações que você deve colocar por ordem de relevância, você vai colocar, então, ali também por ordem de cronológica e como que você vai descrever o seu resultado. Aqui eu fiz uma forma bem resumida, coloquei só 3 tópicos, mas você pode e deve colocar mais informações no seu currículo. Mais uma vez, você não precisa colocar todas as informações, você só precisa colocar as informações mais importantes. Quando você tiver uma evolução de cargos, então, por exemplo, você está na mesma empresa e você evoluiu de cargo aí 2, 3, 4 vezes, você não precisa descrever todos os cargos. Você pode colocar só as principais descrições. Então, você pode colocar, por exemplo, só da última atividade, dependendo do tempo que você exerce essa atividade. Então, se você já exerce essa atividade há 2, 3, 4 anos, você já tem uma experiência legal nesse cargo. Então, você pode deixar a descrição da atividade somente nesse cargo. Os cargos anteriores, você só vai colocar o nome e a data que você entrou e saiu desse cargo. Então, se você teve 3, por exemplo, nesse último a gente colocou só o cargo de assistente de departamento pessoal. Se tivesse um anterior como auxiliar, eu poderia colocar só o cargo auxiliar de departamento pessoal e colocar as datas de entrada e saída sem descrever as atividades. Por quê? A descrição mais importante de atividade é do cargo atual. Então, eu não preciso, nos cargos anteriores, fazer a descrição de todas as atividades. Você pode colocar só do cargo atual, que é o mais importante. Ou do cargo anterior, você pode colocar também a descrição, se você quiser, mas você pode colocar só as atividades mais importantes, você não precisa colocar todas as atividades.
Então, por exemplo, se hoje você é um coordenador e lá no comecinho você entrou, por exemplo, como estagiário, e como estagiário você fazia arquivo. Você não tem interesse mais de fazer essa atividade de arquivo hoje. Então, não é uma atividade que você precisa descrever, porque ela não é relevante para o seu currículo. Então, você pode colocar só o que é relevante, só aquilo que você deseja desenvolver em outras empresas. Então, essas são as informações que você deve colocar no seu currículo, que você deve destacar no seu currículo. Na entrevista, provavelmente você vai dizer todas as informações que você fazia. Pode ser que o selecionador te pergunte: você entrou como estagiário fazendo o quê? Como estagiário eu fazia isso, como auxiliar eu fazia isso, como analista eu fazia isso. Você vai falando todas as informações. Mas você não precisa descrever no seu currículo tudo para não deixar um currículo muito extenso e muito cansativo, porque senão o selecionador não vai querer ver todo o seu currículo, ler todo o seu currículo. Então, é dessa forma que você vai colocar. Então, você vai colocar ali nome da empresa e quando você busca por vagas segmentadas, você pode colocar o ramo e o tamanho da empresa, né? Então, por exemplo, você pode colocar ali NIT treinamentos e colocar o tamanho da empresa. Então, você pode colocar área de educação, empresa de médio porte, empresa de grande porte, dependendo do nível que você está buscando aí de atividade. São informações que você pode colocar em frente à empresa, pode colocar entre parênteses, pode colocar um tracinho e colocar essas informações. Depois disso, você vai colocar o cargo. Você vai colocar o cargo que está ali no seu registro, né? No registro da sua carteira. Então, você vai colocar a informação, você vai colocar quando você começou a exercer a atividade desse cargo e até quando você exerceu. Se você ainda está trabalhando, você vai colocar até a atual. E você vai colocar a mesma informação nos cargos anteriores. Além disso, então, você vai fazer então a descrição dessas atividades. Então, você vai descrever cada uma das atividades e você vai colocar então o seu resultado. Aí, se você tiver outra empresa, você trabalhou anteriormente, você pode ir colocando as informações das outras empresas e é assim que você vai fazer cada uma das empresas que você trabalhou. Você deve colocar todas as empresas às quais você trabalhou? Não, você vai colocar ali as 3 últimas ou as 3 mais relevantes. Então, por exemplo, se você trabalhou em 10 empresas, você vai colocar as 10 empresas? Não, você vai colocar somente as 3 últimas empresas que você trabalhou e no ato da entrevista, se você for questionado, você pode falar um pouquinho da sua experiência anterior que não está no seu currículo. Mas o mais importante é você colocar o que é mais recente, o que é mais atualizado. Você só vai colocar as primeiras informações, as 3 últimas, ou as 3 mais relevantes, ou as 3 que são da área que você deseja atuar. Às vezes acontece, por exemplo, você trabalhava numa empresa anterior, aí você saiu dessa empresa e de repente você ficou um tempo trabalhando numa atividade que não é a atividade que você quer desenvolver e depois você começou a trabalhar de novo na sua área. Às vezes isso acontece. Aquela atividade que você exerceu ali no momento, né, só para suprir as suas necessidades financeiras, mas que não te trazem uma experiência relevante, não é algo que você queira fazer novamente, você não precisa colocar no seu currículo. Mesmo que fique ali uma lacuna no seu currículo, não tem problema. No ato da entrevista você pode explicar o motivo de você ter aquela lacuna. Ou, se você não quiser deixar aquela lacuna, só quiser que a outra empresa, por exemplo, saiba que você não ficou sem fazer nada, mas que você teve uma atividade, você pode só colocar o nome da empresa, a atividade que você desenvolveu, sem fazer uma descrição. Simplesmente para a empresa saber que você trabalhou, que você não ficou desocupado naquele período, que você supriu a sua necessidade financeira. Então, você não precisa fazer a descrição das atividades. Lembrando, descrição de atividade, você só vai descrever o que é importante para aquilo que você deseja fazer novamente. Você não precisa descrever a atividade que você não queira fazer. Então, se você começou num cargo, um cargo mais operacional, por exemplo, dentro da empresa, acontece com pessoas que trabalham, por exemplo, em fábricas. Começou num cargo operacional, trabalhava ali operando máquina e começou a estudar, houve evolução e chegou, por exemplo, a gerente de recursos humanos. O cargo que exerceu aqui como operador de máquinas não é um cargo importante para a sua carreira. Não é um cargo que você quer trabalhar novamente, por exemplo. Você estudou recursos humanos, você quer trabalhar na área de recursos humanos. Você não quer mais ser um operador de máquinas.
Você pode citar que dentro daquela empresa você trabalhou como operador de máquinas, você teve um crescimento, você estudou, você evoluiu, mas você não vai descrever as atividades que você tinha como operador de máquina, porque aquela atividade ela não é importante para as atividades que você deseja exercer futuramente. Então você pode colocar as informações, né, de empresas que você trabalhou, mesmo de atividades que você não queira desenvolver novamente, mas você não vai colocar a atividade, você só vai colocar o nome da empresa e colocar o cargo só para saber, só para que o recrutador, né, saiba que dentro daquele período não houve uma ociosidade, você trabalhou, você teve ali uma atividade remunerada, mesmo que não seja na área que você desejava atuar. Então você pode colocar essa informação. Então, o que você deve destacar? Você só deve destacar no seu currículo aquilo que é importante para a sua carreira profissional, para o seu futuro profissional. Então, você só vai colocar aquilo que você deseja fazer novamente. Se tiver uma atividade que você não deseja fazer, você não vai citar no seu currículo, justamente para que não seja um ponto de referência para que você seja solicitado para fazer novamente. Então, esta é a forma que você pode usar para fazer então a descrição da sua experiência profissional. Eu espero você nas próximas aulas. Até mais. Tchau, tchau.